As fotografias de cometas são complexas, pois exigem um equilíbrio delicado entre técnica, paciência e conhecimento do comportamento desses viajantes espaciais. Diferentemente de estrelas e nebulosas, que permanecem praticamente estacionárias no campo de visão, um cometa está sempre em movimento. E o 3I Atlas, sendo um cometa genuíno, não seria diferente. Registrá-lo não é fácil, muito menos capturá-lo com relativa nitidez. Em uma nova imagem divulgada desse objeto, ele aparece com um formato cilíndrico. Por que afinal? No vídeo de hoje vamos entender por que o 3I Atlas aparece cilíndrico em algumas fotos. Pausa rápida aqui antes do assunto para pedir a você para deixar a inscrição aqui no canal. Nos ajude a chegar no 1 milhão de inscritos aqui no YouTube. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você não vai se arrepender. Bora pro vídeo. Os cometas, em sua essência, são blocos antigos de gelo, poeira e rocha, fragmentos que sobraram da formação do Sistema Solar há mais de 4,5 bilhões de anos. Diferente de planetas e asteroides maiores, eles não tiveram massa suficiente para se moldar pela própria gravidade, o que explica porque geralmente não são esféricos. Sua gravidade fraca não consegue puxar o material para um formato uniforme, e o resultado é uma variedade de formas irregulares, alongados e achatados. Essas formas tortas também são consequência direta da história violenta dos cometas. Eles viveram bilhões de anos no cinturão de Kuiper, uma nuvem de Oort, regiões cheias de pequenos fragmentos que colidem entre si. Cada impacto, mesmo que pequeno, altera um pouco a estrutura. Com o tempo, os cometas acabam adquirindo superfícies esburacadas, bordas quebradas e assimetrias que contam a história de incontáveis colisões. Como esses objetos geralmente são bastante frágeis, basta poucos impactos para alterar completamente sua morfologia. Além disso, se ele se aproximar do Sol, a própria sublimação do gelo, através do calor solar, pode alterar sua estrutura para sempre. Algumas regiões recebem mais luz solar, outras possuem composições diferentes ou fissuras que liberam jatos mais intensos. Esses jatos de gás funcionam como pequenos motores desbalanceados, literalmente empurrando o cometa e erodindo partes específicas de sua superfície, ampliando ainda mais a irregularidade de sua forma. Esses motores naturais também ajudam a explicar por que cometas costumam girar de modo estranho, com rotações irregulares e às vezes até caóticas. Cada jato libera o material em ângulos e forças diferentes, alterando lentamente o eixo de rotação. Assim, um cometa pode mudar o próprio movimento ao longo de anos, ficando ainda mais instável. Em casos extremos, esse desequilíbrio pode até partir o objeto em dois ou mais, criando cometas binários ou fragmentos que seguem cada um em sua trajetória. Mas no caso do 3I Atlas, há algo diferente e inusitado. A aparência muda de acordo com a imagem registrada. Já vimos ele redondo com sua cauda alongada, outras imagens sequer essa cauda aparece e por aí vai. Para começo de conversa, se você ainda acha que o 3I Atlas pode ser alguma nave alienígena, ele definitivamente não é. O 3I Atlas é considerado um cometa porque apresenta características físicas e comportamentais típicas de um cometa. Mesmo sendo um objeto interestelar vindo de fora do Sistema Solar, a classificação não depende da origem, mas sim de como o objeto se comporta quando se aproxima do Sol. O 3I Atlas desenvolveu uma coma, aquela nuvem difusa ao redor do núcleo, causada pela sublimação de materiais voláteis quando o objeto começou a receber mais energia solar. Isso não acontece com asteroides, e é um comportamento clássico de cometas. A nova imagem que vamos ver a seguir é realmente enigmática e prato cheio para teóricos de conspiração, mas pode ser perfeitamente explicada por fotografia e astronomia. De qualquer forma, o 3I Atlas não precisa ser uma nave alienígena para ser incrível. Estamos lidando aqui com um objeto que foi formado em outra região da galáxia e agora passa pelo nosso Sistema Solar. Estima-se que a jornada do 3I Atlas já dure alguns bilhões de anos. Todos esses são registros reais do 3I Atlas, capturados não pela NASA ou por grandes observatórios, mas por astronomia
astrônomos amadores usando telescópios em seus próprios quintais. À primeira vista, a forma alongada ou cilíndrica vista em algumas dessas fotografias parece sugerir que o objeto interestelar tem de fato esse formato estranho. Seria essa então sua verdadeira aparência? Não é bem por aí, e é justamente por isso que a explicação pode ser um tanto fascinante. O que aparece nessas imagens não é a forma física do 3I Atlas, mas um efeito produzido pela combinação entre o movimento rápido do objeto pelo céu e a técnica de empilhamento de imagens usada para fotografá-lo. Como o 3I Atlas é extremamente fraco, distante e rápido, nenhuma câmera captura o objeto inteiro em uma única exposição curta. Em vez disso, os astrônomos amadores tiram dezenas ou centenas de fotos consecutivas para aumentar o sinal luminoso e depois combinam todas elas digitalmente. Esse processo de empilhamento, chamado de stacking, é essencial para revelar objetos tênues, mas ele tem uma consequência inevitável. Qualquer objeto que se mova durante as exposições e deixa um rastro. As estrelas, por exemplo, parecem fixas porque softwares e montagens de telescópios acompanham seu movimento natural no céu. O cometa, porém, não se move junto com as estrelas. Ele atravessa o campo de visão com uma trajetória própria muito mais rápida. Quando o empilhamento das imagens é feito acompanhando as estrelas, o 3I Atlas parece como um traço luminoso alongado, estendido ao longo da direção de seu deslocamento. O resultado é um risco claro contínuo que pode facilmente parecer um objeto cilíndrico, quando na verdade é apenas o caminho que ele percorreu enquanto uma câmera registrava várias fotos sucessivas. Se o astrônomo decide inverter a lógica e empilhar as imagens acompanhando o cometa, ocorre então o contrário. O 3I Atlas aparece como um pontual e nítido ponto, enquanto as estrelas se transformam em longas linhas brilhantes. Nesse caso, o cometa deixa de parecer cilíndrico e passa a se parecer mais como uma mancha difusa envolta em um núcleo extremamente pequeno. O motivo pelo qual o efeito cilíndrico é tão comum nas imagens amadoras é simples. É muito mais fácil manter o rastreamento das estrelas do que rastrear um objeto interestelar que se desloca rapidamente e muda de posição noite após noite. Sem um sistema automatizado capaz de seguir o cometa com precisão, a maioria das pessoas acaba fotografando com rastreamento estelar, o que inevitavelmente gera essas trilhas alongadas. Outro fator que contribui para a impressão de cilindro é a baixa resolução óptica. Mesmo que o 3I Atlas fosse perfeitamente imóvel, o que não é, telescópios amadores não teriam poder de resolução suficiente para mostrar sua forma real. O núcleo de um cometa costuma ter apenas alguns quilômetros de diâmetro, completamente abaixo do limite de nitidez dos equipamentos de quintal. Isso significa que tudo o que vemos é uma luz borrada do núcleo, mais a luz espalhada da coma, ambas esticadas pelo movimento durante as exposições. Portanto, esse traço luminoso é apenas efeito do seu próprio deslocamento pelo céu. A forma cilíndrica, então, não pertence só ao cometa, mas também a um efeito fotográfico. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!